Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Marcos, onde Jesus também responde às vaidades dos seus apóstolos da primeira hora, como também estão nos apóstolos desta hora, as vaidades acerca do poder. No coração deste tempo, vamos conhecer, mesmo que brevemente, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, celebrado neste próximo domingo, neste próximo final de semana. Por fim, uma igreja em caminho. Vamos ser conscientizados acerca da coleta pelo Dia Mundial das Missões e ainda uma palavra breve sobre as eleições. Fiquem conosco. O nosso programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez quero convidar você a mergulhar no mistério da Sagrada Escritura. Quero convidar você a partilhar hoje comigo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Jesus perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Permite que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que estais pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então os chamou e disse: Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais um belo texto de São Marcos, o evangelista deste ano. E estamos aqui diante de uma das palavras mais incisivas e definidoras de Jesus e da sua missão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, este é um título predileto de Jesus. É neste título que Jesus põe sobre si
a identidade do Messias de Deus, o Filho do Homem, conforme disseram os profetas. E aqui Jesus então toma para si exatamente o lugar de servo, aquele que serve e dá a vida, dá a sua vida para que outros tenham vida. Essa resposta de Jesus define exatamente o sentido da presença dele e dos seus no mundo. E esta palavra de Jesus vem em resposta a uma questão apresentada pelos dois irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Pediram a Jesus que reservasse para eles os lugares à direita e à esquerda dele quando o reino de glória chegasse. Aqui percebemos que também ali no grupo apostólico havia muita dificuldade de compreensão do mistério de Jesus e do seu reino. Também ali havia quem se enchesse de vaidade para querer ocupar o lugar à direita ou à esquerda, lugares privilegiados, lugares de destaque, lugares de participação imediata no poder daquele que está no meio. E aqui Jesus se aproveita desta palavra, deste pedido destes dois, para indicar a eles e a nós o caminho pelo qual se chega a ocupar na glória um posto. Jesus, em primeiro lugar, vai colocá-los diante de uma situação desconcertante. Vós não sabeis o que estáis pedindo. Vós não sabeis o que estáis pedindo. Aqui Jesus já põe em xeque os sentimentos que estavam ali circulando no coração daqueles dois irmãos. Mas Jesus abre o caminho para a pertença à sua glória, em algum lugar junto do seu reino de glória. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou ser batizados no batismo com que eu serei batizado? Beber o cálice e ser batizado significa exatamente aqui a participação no mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, mas sobretudo levando em conta o mistério da cruz, pelo qual se tem acesso à glória e à ressurreição. Estão dispostos ao mistério do cálice e do batismo? Isto é, estão dispostos ao mistério da paixão? A resposta deles é bonita e convicta: podemos. Como de fato, no momento posterior, demonstraram isso de formas diferentes. Tiago, sim, pelo cálice do sangue, exatamente pela oferenda completa de si no martírio, e João, na vida esticada e fecunda na direção daquele que dera sentido à sua existência e à sua presença no mundo. Ambos, portanto, ofereceram-se inteiramente, na vida e na morte. Na morte em um momento, como Tiago, na morte depois de uma vida prolongada e fecunda, como João. Mas ambos participaram, portanto, da experiência da vida doada. Doada de uma vez e doada no dia a dia da vida que envelhece. Mas aqui é importante que também entendamos que, para além de participar neste mistério de paixão e morte que leva à glória e à ressurreição, é preciso entender que esses lugares são destinados a alguns por decisão do Pai. Isto é, não se trata de vontade humana. A vontade humana elege lugares de poder. O Pai recompensa com glória aqueles que participaram efetivamente do mistério da paixão e morte do seu Filho, e por isso tomam lugar também na sua glória e na sua vitória. Voltamos, portanto, irmãos e irmãs,
a discussão acerca do poder. E Jesus aqui, mais uma vez, ensina a eles e a nós, inclusive aos outros 10 que ficaram indignados com essa postura dos dois irmãos. Jesus vai dizer que exatamente é importante que compreendamos que os chefes das nações, os grandes, tiranizam, oprimem as nações. Mas aqueles que pertencem ao Senhor mostram-se de modo diferenciado no exercício da missão e até, por que não, no exercício da autoridade. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. É assim que deveríamos enxergar todos os lugares de serviço, de autoridade ou de poder na igreja e no mundo. Estamos na igreja como servidores, como também estão nos postos de poder no mundo os que estão lá como verdadeiros servidores que deveriam ser. Isto é, nós aqui na igreja e os líderes do mundo dispostos a dar a nossa vida pelo bem do nosso povo, da nossa gente, cuidando das vidas, ajudando a romper com cadeias que oprimem, com situações que estragam, que humilham, com verdadeiras situações e realidades que afrontam e matam a vida antes do tempo. Por isso, meu irmão, minha irmã, será muito bom que de fato nós aprendamos de Jesus que na ótica da fé, na igreja e no mundo, os seus discípulos somos chamados a uma disposição de serviço, de doação de nós mesmos para a vida dos outros. É assim que nos mostramos de Jesus. Não permitamos que o poder, que a autoridade, que os lugares de comando queiram de fato exaltar e expressar nossas vaidades pessoais e particulares, queiram levantar o nosso nome ou a nossa dignidade pessoal. Nada disto, nem na igreja, nem no mundo, menos ainda na igreja. Os lugares de serviço, os lugares de missão, os lugares de exercício da autoridade devem ser vividos como lugares onde damos a vida, bebemos da fonte.
coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de outubro, mês missionário. E neste domingo celebramos o Dia Mundial das Missões. Este Dia Mundial das Missões é celebrado desde 1926. O Papa Francisco também escreveu uma mensagem, como seus antecessores, para este Dia Mundial das Missões. E quando o Papa escreveu a mensagem deste ano, lá no mês de maio, na festa de Pentecostes, o Papa pensava naquilo que está acontecendo agora, o sínodo para a juventude, o sínodo sobre a juventude. Lá em Roma estão reunidos o Papa, cardeais, bispos, religiosos, religiosas, jovens, pensando exatamente este tema: os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E pensando exatamente neste belo momento da nossa igreja, quando o Papa quer ouvir, para isso é o sínodo. O sínodo serve para o Papa ouvir o que este tempo e os interessados naquilo que o Papa quer saber, os interessados dizem ao Papa, portanto, o que pensam, o que sabem, o que ouviram, o que trouxeram das suas igrejas locais sobre o tema: os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E nesta mensagem, o Papa Francisco nos faz pensar, a partir da juventude, muitas coisas boas e importantes. Destaco alguns elementos nesta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. A vida é uma missão, diz o Papa. Todo homem e mulher é uma missão. E esta é a razão pela qual se encontra vivo neste mundo. Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos do nosso coração. Somos atraídos até Jesus, esta é a experiência da fé, e tendo encontrado Jesus, nos apaixonado por Ele, nos deixado tocar pela Sua palavra, tendo acolhido a Sua salvação, somos enviados. Ser atraídos e ser enviados são os dois movimentos do nosso coração. Viver com alegria a própria responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Isso dá valor e beleza a cada vida, a cada existência, a cada homem e mulher. Estou aqui e encontrei o meu sentido em Jesus Cristo, que me encontrou e com quem eu me encontrei no caminho da fé. E este encontro deu de fato sentido à minha vida e eu quero anunciá-lo, anunciar Jesus aos irmãos. Diz o Papa: queridos jovens, não tenhais medo de Cristo e da sua igreja. Neles está o tesouro que enche a vida de alegria. Jovens, irmãos, irmãs, não tenhais medo de Cristo e da sua igreja. Por isso o Papa quer ouvir o que os jovens pensam, o que os jovens dizem, o que os jovens sofrem. Ouvir também o que eles têm a dizer sobre a sua presença na igreja, como a igreja os acolhe, o que a igreja faz com eles, o que a igreja lhes oferece, como a igreja lhes favorece o caminho da fé. Isso o Papa quer saber, de modo que possa, depois do sínodo, indicar caminhos para que a igreja possa também, de modo novo, criativo, acolhedor, dirigir-se aos jovens e às suas muitas demandas e necessidades. O Papa vai dizer:
na escola dos santos, que nos abrem para os vastos horizontes de Deus, convido-vos a perguntar a vós mesmos, em cada circunstância, que faria Cristo no meu lugar? Que faria Cristo no meu lugar? A experiência da fé, irmãos e irmãs, é a experiência que não só nos identifica com Cristo, mas nos põe no meio do mundo, nos ambientes e realidades onde vivemos, como discípulos que imitam o Mestre. Por isso, cada discípulo é chamado a se perguntar, como diz o Papa, em cada circunstância, o que Cristo faria no meu lugar nessa circunstância? De modo que ali o discípulo do Senhor pudesse expressar com a sua presença a presença do Mestre. O Papa vai convidar os jovens e a nós todos a transmitir a fé, essa fé que nos põe diante do Senhor como doador de sentido. O Papa nos convida a transmitir a fé até os confins da terra, a todo homem e mulher, e vai dizer-nos, pelo batismo, também vós, jovens, sois membros vivos da Igreja e juntos temos a missão de levar o Evangelho a todos. Juntos temos a missão de levar o Evangelho a todos. Ninguém melhor do que um jovem para levar a outro jovem o anúncio de Jesus. E levar esse anúncio do jeito que o seu irmão jovem entenda, acolha, sinta-se atraído, com linguagem própria, com testemunho que se pode compreender, nos lugares e pelos meios que o jovem é capaz de criar para anunciar a outro jovem Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, o Papa quer que de fato esse momento que ele vive com homens e mulheres, bispos, cardeais, sacerdotes, assessores, jovens do mundo inteiro, seja um momento de escuta verdadeira, de modo que o Papa possa sentir o coração dos jovens, perceber a sede de Deus que ainda está no coração da juventude e responder a partir da igreja e como igreja a estes anseios de Deus presentes no coração dos jovens. O Papa vai dizer, hoje, para vós, queridos jovens, os últimos confins da terra são muito relativos e sempre facilmente navegáveis. O mundo digital, as redes sociais que nos envolvem e entrecruzam, diluem fronteiras, cancelam margens e distâncias, reduzem as diferenças. Tudo parece estar ao alcance da mão. Tudo tão próximo e imediato. E todavia, se o dom que inclua as nossas vidas, e todavia, sem o dom que inclua as nossas vidas, poderemos ter miríades de contatos, mas nunca estaremos imersos numa verdadeira comunhão de vida. A missão até aos últimos confins da terra requer o dom de nós próprios, na vocação que nos foi dada por aquele que nos colocou nesta terra. Atrevo-me, diz o Papa, a dizer que, para um jovem que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a adesão à sua vocação. Para um jovem que quer seguir Cristo, o essencial é a busca e a adesão à sua vocação. Meu irmão, minha irmã, estamos diante, portanto, de um processo humano e bonito
que é o processo do discernimento vocacional. Estou no mundo para fazer o quê? Por isso o discernimento vocacional é algo extremamente importante, essencial. Muitos que não fizeram esse processo se perderam numa vida sem sentido ou desviaram-se por caminhos que exatamente roubaram as suas vidas e não lhes deram de fato o sentimento profundo de felicidade, de realização. Por isso, rezemos para que esse sínodo que acontece até o final do mês, lá em Roma, junto com o Papa Francisco e tantos irmãos e irmãs que estão lá tentando traduzir e entender a juventude, as suas questões, as suas perguntas, as suas dúvidas, que esse seja um tempo de verdadeiro discernimento, a fim de que a igreja aprenda a atrair e a estar perto dos jovens, para ajudá-los naquilo de que eles mais precisam no caminho da vida, no caminho da fé, no caminho da vocação. Que a nossa prece fecunde e dê ao sínodo sobre a juventude os frutos que este nosso tempo precisa. Temos tantas situações que esmagam, que destroem a juventude e as suas famílias. É preciso encontrar caminhos, irmãos e irmãs, para que os jovens encontrem na igreja um lugar de convivência, um lugar de aprendizado no coração deste tempo. O Agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, nesse final de semana, 20 e 21 de outubro, celebramos o Dia Mundial das Missões, como nós comentamos. E é importante que nós recordemos que, diante da missão, a missão aqui pertinho e a missão lá distante, nós precisamos sempre de duas coisas muito importantes. Precisamos de fecundidade espiritual, isto é, precisamos rezar uns pelos outros. Rezar para que aqui as lideranças, os missionários, os discípulos que por causa de Jesus estão servindo aqui nas comunidades, nas instâncias do mundo, façam isso com alegria, com amor, com espírito de serviço. Mas há um segundo aspecto importante. Além da fecundidade espiritual, nós também precisamos de recursos financeiros. A missão depende disto. Em muitos lugares entre nós e em muitos lugares pelo mundo afora, faltam recursos que permitam o anúncio inicial e até um percurso de cuidado e de educação da fé. Não fazemos isso sem recursos. Por isso, se faz hoje no mundo inteiro a coleta pelas missões. Cada um dá do seu pouco ou do seu muito. Esta coleta, uma parte dela é destinada para a missão realizada no Brasil, uma parte dela é enviada para
as obras missionárias do Papa, de modo que o Papa possa administrar esses recursos em vista do mundo inteiro, para que eles cheguem onde a necessidade é maior, onde faltam verdadeiramente recursos para o anúncio do Evangelho, para a educação da fé, para o cuidado da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, na Eucaristia ou na celebração da palavra da qual você vai participar hoje na sua comunidade, urbana ou periférica ou rural, não se esqueça de levar a sua pequena oferta, de modo que a sua oferta hoje colocada ali, como partilha dos dons, você possa colaborar com a missão, em algum lugar do nosso país ou em algum lugar deste mundo. Por fim, quero convidar você também, meu irmão, minha irmã, ainda nessa semana, a uma postura de confiança e de oração a Deus, pedindo a Ele que nos ajude nesse momento ainda de decisão eleitoral. Precisamos escolher. E esta arte de escolher nesse momento, neste contexto, é verdadeiramente ousada, difícil, desafiadora. De qualquer forma, o princípio fundamental, hoje e em toda eleição, deve ser este: preciso escolher aquele que haverá de colaborar mais e melhor com Deus. Escolher aqueles que querem o mundo do jeito de Deus, que cuidem das pessoas como Deus cuidaria, ou como Deus quer que cuidemos, que respeite a vida em todas as suas dimensões, que organize a sociedade de modo que ninguém fique sem assistência, lideranças que cuidem verdadeiramente dos mais pobres. Esses são critérios, irmãos, que nós não podemos jamais deixar de pensar. Portanto, que Deus nos ajude a escolher alguém que colabore mais com Ele, de modo que também os que governam o mundo, cientes ou não, que colaboram com Deus, façam isto verdadeiramente. Uma igreja sempre em caminho.